Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Bendito seja o Cristo que ressuscitou da morte, a Ele todo louvor para a glória eterna. Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van, quero agradecer a Deus pelos quase 150, se eu não estiver enganado, 150 e poucos inscritos. A você, o mais novo inscrito neste canal, iluminados pela graça. Tem que ser iluminados pela graça de Cristo. Se não for iluminado, é um religioso. Religioso. Se você não for tocado, não for transformado, não for iluminado, se os seus olhos, sua mente, seu coração, seu entendimento não for aberto pela graça de Cristo Jesus, você não faz parte da igreja eterna de Cristo Jesus. Você não faz parte da morada no reino de Cristo. Tem que ser agraciado. Todo ser humano, qualquer ele, homem, mulher, jovem, criança, que não for agraciado pelo evangelho da graça de Cristo, o evangelho que Paulo pregou nos dias dele, você não faz parte da igreja, do povo de Deus, do povo que vai herdar o reino de Cristo Jesus. O povo que eu falo herdar somos nós, porque eles já estão herdando, eles já estão morando, eles já têm a morada, o reino eterno de Cristo Jesus. Eles quem? A igreja de Pedro, de Paulo, de João, né, no tempo, né, antes de 60 e agora antes de 70. E depois de 70, todo aquele que morre em Cristo Jesus já nasce no reino, já herda o reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja Deus. Então, a você inscrito neste canal, aos mais inscritos, a você que diz, me inscrevi no seu canal, a gente vê lá eu externo a minha alegria, a minha gratidão, né, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a tua vida, grandemente, infinitamente, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Então, eu falei no estudo passado sobre o Evangelho da Graça, eu venho falando sobre o Evangelho da Graça e o Evangelho da Lei, ou o Evangelho do Reino. Então, a religião em si, os pregadores evangélicos, né, católicos e os não evangélicos, que não se consideram evangélicos, como Testemunha de Jeová, Adventista do sétimo dia. Então, esses são pregadores, ensinam e são doutrinados pelo Evangelho da Lei, ou Evangelho do Reino de Deus, certo? O Evangelho do Reino de Deus. Então, é diferente? O Evangelho do Reino é diferente do Evangelho da Graça de Cristo Jesus? Sim! Então, vamos ver isto aqui, passo a passo, certo? Texto por texto, e vamos, você vai ver, você vai perceber, né? Vai conseguir diferenciar entre o reino, o Evangelho do Reino, pregado por Jesus, por Pedro, por Tiago, por João Batista, por João. Este Evangelho foi pregado por eles para os judeus circuncisos. E o Evangelho da Graça, do Reino de Cristo, o Reino Eterno, foi pregado por Paulo, o apóstolo Paulo, ok? Então, vamos ver aqui. O Evangelho do Reino, pregado por João Batista, por Jesus e os seus discípulos. Também está aqui, ó, Mateus 24:14, que está aí, ó. E este Evangelho do Reino, aqui no telão, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu tenho um estudo sobre isto, sobre o fim, o telos. O fim já chegou, o fim aconteceu em 70, junto com a grande tribulação, o fim de uma era, o fim de um aion, o fim da era mosaica, né? Então, o fim da lei, o fim das ordenanças, isto aconteceu, né, no ano 70, com a vinda de Cristo, e consumou ali
aquele período de tempo, aion, aquele reinado de Moisés, as ordenanças da lei. Então, mas isso é um estudo. Depois eu vou reforçar mais ainda o conhecimento sobre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Mas, então, este Evangelho, o Evangelho do Reino, né, que foi pregado por João Batista, Mateus capítulo 3, foi pregado por Jesus e também pregado pelos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Este Evangelho do Reino não foi pregado por Paulo, foi pregado por Mateus, João Batista, Jesus e os discípulos. Também ficou famoso, olha só, ficou famoso este Evangelho e conhecido pela expressão Evangelho da circuncisão. Evangelho da circuncisão. Então, este evangelho foi dirigido exclusivo para um povo, os judeus, também conhecido como Evangelho da circuncisão. Vamos ver isto aqui em Gálatas, capítulo 2, e o versículo do 7 ao 9, que diz: antes, presta bem isto aqui, ó, Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao 9, isto aqui é uma, vamos dizer assim, uma revelação, é uma criptonita para os doutores da lei. Olha só o que Paulo disse, né, quando se encontrou com Pedro, Tiago e João. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas. Foi um encontro do Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, de Paulo com os discípulos de Jesus. Paulo, pregador da graça, e os discípulos Pedro, Tiago e João, pregadores do Evangelho do Reino, ou o Evangelho da circuncisão para judeus. Eles aqui, ó, antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, Paulo falando, como a Pedro o da circuncisão. O Evangelho da... Não tem como você negar, não tem como você querer distorcer, não tem como você querer tirar daqui a sua interpretação. O texto é claro, está nítido, o texto é do jeito que está aqui, está no original. Então não tem como a gente querer forçar isso aqui para dizer, não, o Evangelho é um só. Não, o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça. O Evangelho do Reino para os judeus, o Evangelho da Graça para gentios e judeus. É o Evangelho que salva, ok? Então, antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, olha o 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Aquele que operou, ou seja, o Cristo que operou em Pedro eficazmente como apostolado da circuncisão. Apostolado da circuncisão para os judeus. Esse operou, esse Jesus também operou em mim com eficácia para com os gentios. Agora o 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, os discípulos que foram pregadores da lei, os discípulos que batizavam com água, os discípulos que faziam circuncisão, os discípulos que guardavam o sábado, os discípulos que faziam votos, os discípulos que jejuavam, os discípulos que davam o dízimo, os discípulos que iam para o templo de Jerusalém. Então eram esses daqui, junto com os demais e os seus seguidores. Então eles eram pregadores, anunciadores das boas novas do reino de Deus para os judeus. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. E não presta atenção aqui no finalzinho. Olha só, eles reconheceram que Paulo tinha um evangelho diferenciado, que a pregação de Paulo não era a mesma deles.
a pregação de Paulo, o ministério de Paulo, era diferente do ministério dele. Ou seja, o Cristo que operou em Pedro, Tiago e João para os circuncisos, para os judeus, era o mesmo. Só que a mensagem era diferente. Olha só aqui no finalzinho. Em comunhão comigo, com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, ou seja, aos judeus, ok? Então, o evangelho do reino de Mateus 24:14 também ficou conhecido como o evangelho da circuncisão. O evangelho do reino foi direcionado exclusivamente, este evangelho da circuncisão, ele foi direcionado exclusivamente a um povo, as boas novas do reino para os judeus. Então, este evangelho, né, ele teve exclusividade, certo? Ele teve uma direção, ele foi direcionado para os judeus. Lucas 9, vamos ver Marcos 1. O que é que diz Marcos? Vamos aqui, Marcos, capítulo de número 1, versículo 14 e 15, que diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino. 15. E dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus era anunciado para os judeus, para Israel, né, para os israelitas. Então o reino de Deus era anunciado a este povo, porque foi promessa de Deus manifestar o reino e a justiça aos judeus. Grava bem isso aí, que você vai começar a entender o que é a graça de Cristo Jesus. Então, Lucas capítulo 9, olha Lucas capítulo de número 9, e o versículo número 10 e 11. 10 e 11 diz: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se, em particular, para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. O 11. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura, ok? Então, anunciando, pregando, evangelizando, falando a respeito do reino de Deus. Agora o versículo, capítulo 4 de Lucas, versículo 42 e 44. 42, que diz: E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinha, para que não se ausentasse deles. 43. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. 44. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Então, para isso, Jesus foi enviado para pregar o reino de Deus aos judeus, ok? Então, você vai encontrar todas essas expressões. Lucas 8, olha o que diz Lucas 8, versículo 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Mateus 10, do 1 ao 6. Mateus 10, do 1 ao 6, ele diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aí ele vai citar o número dos 12, e ele diz, o 5, Jesus enviou este 12 e lhes deu, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Olha o 6. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a ordem de Jesus aos discípulos
né, até a sua volta, até a sua segunda vinda, em 70, foi que eles anunciassem o evangelho, as boas novas do reino de Deus, certo? Então, esta foi a ordem de Cristo aos seus discípulos. Também no versículo 16 ao 23, ainda de Mateus, 16, versículo 23, ele diz: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, versículo 10, 23, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então isto aqui, era aquela missão, certo? Que eles iam, né, fazer a missão, voltava a fazer a missão, né, e até que todos, né, os judeus, né, ouvissem e escutassem a mensagem do reino de Deus. Até 70 na vinda e na consumação do século em 70. Então, capítulo 15 ainda de Mateus, capítulo 15, versículo 24, que diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então perceba que a pregação do evangelho do reino era para os judeus. Jesus não foi enviado aos gentios. Ele diz aqui: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual era o propósito, qual era a finalidade? Levar, pregar, anunciar a mensagem do evangelho do reino, que foi uma promessa, né, desde lá da antiga aliança, e estava se concretizando aqui na nova aliança. Ok? Então, Jesus foi enviado a pregar o evangelho para os judeus. Então, este evangelho aqui é o evangelho do reino. Não era pregado o evangelho da graça. Ainda não, daqui a pouco você vai ver. Então, os discípulos, João Batista, os discípulos e também Jesus, eles foram pregadores do evangelho do reino de Deus. Atos capítulo 11, vamos ver aqui mais 2 versículos. Atos capítulo 11, versículo 19, olha que revelação abençoada. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Isso aqui já são regiões além da Judéia, além do território de Israel. Eles já estavam aqui em outros países, ok? Em cidades de estrangeiro aqui. Olha só, por isso que Jesus disse: ide e pregar o evangelho a todas as nações. Isso aqui são nações diferentes. Aqui, ó, são cidades de países de gregos. Aqui, ó, até Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Beleza? Então, João, ainda capítulo 7, olha o que é que diz João 7, para a gente concluir aqui. João 7, deixa eu ver aqui, João, livro histórico de João, capítulo 7, versículo de número 35, que diz: disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Olha só, irá então para os dispersos entre os gregos. Quem eram os dispersos? Os judeus que estavam dispersos entre as nações vizinhas. E de pregar o evangelho a toda criatura, as nações divinhas. No tempo dele, este evangelho do reino foi pregado. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Então, para tudo isso, capítulo 19 do evangelho, do livro histórico de João, né, e o versículo 19, olha só. Aqui, ó, capítulo 19 do livro histórico de João, e o versículo 19 diz: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz:
e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus o Nazareno, aquele que foi revestido de carne, o filho de Maria, o judeu, aquele que cumpriu a lei, né? Então este Jesus Nazareno, ele foi o Rei dos Judeus, o Rei dos Judeus. O 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Então Jesus veio para os judeus. É bom ficar bem claro isso, porque muitos dizem assim: Jesus se batizou para ser o nosso exemplo. Aonde está escrito isto? Jesus ceiou para que seja para a gente ceiar também. Aonde está escrito isto? Não, Jesus... Agora, uma coisa que Jesus fez, e os religiosos evangélicos, nem Testemunho de Jeová e nem os adventistas do sétimo dia fazem, é lavar os pés, né, dos discípulos. Jesus lavou os pés e disse: faça isso, eu vos faço como exemplo. E a religião evangélica não lava, pelo menos nunca lavaram o meu, né? Era para ter lavado meus pés, nunca lavaram, né? E isto aí sim, ok? Então, um detalhe. O próprio Jesus foi ministro da circuncisão, meu irmão. Isso aqui é uma revelação abençoada, né? Olha só, Jesus foi ministro, Jesus humano, ele foi ministro da circuncisão. Então, Romanos 15, olha só, Romanos capítulo 15, versículo de número 8, que diz: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro lembra da circuncisão? Circuncisão eram os judeus. Os judeus eram reconhecidos como circuncisos. Ou também o evangelho do reino também ficou conhecido como o evangelho da circuncisão. Era como se fosse assim um tipo de um apelido que os judeus tiveram por causa da sua circuncisão ao 8º dia de nascido. Então todo macho ele tinha que ser circuncidado para receber uma herança, na promessa. Então fazer parte do povo judeu estava na lei, era escrito na lei, ok? Era uma ordenança da lei. Então Jesus também fez essa circuncisão. E por que você não faz? Você aí evangélico, você, doutor da lei, porque o Senhor não circuncidou-se? Porque o Senhor não fez a circuncisão? O Senhor dá o dízimo, o Senhor guarda o sábado, o Senhor faz voto, o Senhor faz jejum, o Senhor apresenta a criança no templo. Tudo isso consta na lei que ficou cravada na cruz. Por que o Senhor não faz a circuncisão? Não venha me dizer que o batismo em águas ficou no lugar da circuncisão. Isto é uma heresia. Isto é uma acrescentação, isto é um falso ensino. Circuncisão é uma coisa, batismo com água foi outra coisa diferente. Então os senhores doutores da lei deveriam também circuncidar-se. Por quê? Porque é uma ordenança da lei, na lei de Moisés, ok? Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Então, Jesus foi ministro da circuncisão. Ministro é diáconos. Diáconos é um garçom, um criado, um servo. Jesus foi um diáconos perítomes, ou seja, diáconos perítomes. Jesus foi um ministro, um servo. Ele veio para servir aos judeus. Jesus veio exclusivamente para os judeus. É bom ficar bem claro isso. É bom deixar bem claro isso para os doutores da lei. Jesus não veio salvar gentio. O Jesus judeu não. Ele veio salvar o seu povo de seus pecados. Lá em Lucas capítulo 1 diz, né? O próprio livro, vou mostrar já para você.
aqui em Atos dos Apóstolos. Então, Jesus foi um diáconos, ou seja, um diáconos perítomes, um diáconos para circuncisos, para os judeus, perítomes, circuncisão. Jesus foi um ministro, um servo, ele veio para servir exclusivamente os judeus. Mostre isso, pastor. Prove aí, Mateus capítulo 15. Vamos aqui para Mateus capítulo 15, versículo de número 24. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele veio como um diáconos perítomes, ou seja, um servo para os circuncisos, um servo dos judeus. Jesus veio servir em carne aos judeus, ok? Muito bem, doutor. Então, vamos ver aqui. Então, o anúncio do Evangelho do Reino visava o estabelecimento do reino a Israel. Doutor, escute aí. O anúncio do Evangelho do Reino, visava único e exclusivamente o estabelecimento do reino a Israel. Atos capítulo 5, olha o que é que diz Atos, capítulo de número 5, versículo 29 e 30. 29 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 30. E diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. 31. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Arrependimento e remissão dos pecados. Jesus veio para este povo, para apagar, para anular, para aniquilar, para perdoar os pecados de seu povo. Vou ler aqui, doutor. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão, para dar ao mundo, para dar aos gentios, para dar a Israel a remissão dos seus pecados. Arrependimento e remissão dos seus pecados. Jeremias 23, vamos lá para Jeremias. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, que diz: e eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. O 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa, de Israel. Isto, quem pronunciava isto aqui era a nação de Israel, ok? Então Jesus veio para fazer a paz, para aniquilar, para perdoar, para fazer justiça a este povo. Para isso Jesus nasceu e derramou o seu sangue. Então Jesus veio para Israel. Agora, 1 Crônica, vamos ver aqui o Novo Testamento, Lucas capítulo 1, vamos ver aqui, Lucas capítulo de número 1, versículo 30 e 33, o 30, diz: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. 31.
e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Olha só, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ó, 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E o seu reinado não terá fim, ok? Então ele reinará na casa de Jacó, no trono de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lembre-se que o reino de Jesus é um reino espiritual, espiritual. Vamos aqui também. Jesus veio para os judeus. Atos capítulo 1, Atos capítulo de número 1, Atos capítulo 1, versículo de número 6. Olha só. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino ao mundo? Aos gentios, aos gregos, aos romanos? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O reino prometido a um povo, a Israel, ok? Então, recapitulando aqui, o evangelho do reino, certo? Ele tinha um endereço: judeus. O evangelho do reino pregado por João Batista, pregado por Jesus, por Pedro, por Tiago e João, eles eram pregadores das boas novas do reino de Deus aos judeus, a Israel, ok? Eles pregavam, além deles pregarem o reino, o estabelecimento do reino, que foi uma promessa do antiga aliança, dos pais, dos profetas. Além deles pregarem, certo, o estabelecimento do reino, também era uma pregação de juízo, Este evangelho do reino continha também o princípio de dores, a perseguição, a desolação, a grande tribulação, mas também o estabelecimento do reino a Israel. Está aí o versículo? Está aqui? Olha só, é só você ler. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, os discípulos perguntando a Jesus: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ok? Então o reino foi estabelecido em 70. Para isso, Jesus mandou eles pregarem. Por isso que Mateus, olha só, Mateus capítulo de número 24, o reino foi para Israel. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim veio em 70. Com a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento deste reino, acabou, né, a era mosaica, acabou, né, não a salvação, mas acabou que adorar a Deus, né, ser reconhecido por Deus através das obras, através dos méritos próprios, dos méritos humanos, através da obra da lei ou das obras da lei. Agora, este evangelho foi pregado para os judeus, foi anunciado, né, este evangelho. Aí Cristo agora levanta Paulo com uma pregação diferenciada por revelações, e Paulo passa agora a pregar, a anunciar o evangelho da graça, por mérito, por salvação através da graça, que era um dom de Deus a todo que crê, tanto gentios como judeus. Eles foram salvos e sempre serão salvos pela graça eterna de Cristo Jesus. Então, está aqui, ok? Jesus foi diácono, servo. Nós vimos isso aqui, né? Ele veio para servir aos judeus, ou seja, ele foi um diáconos, né? Peritomés, ou seja, diácono da circuncisão, diácono dos judeus. Ele veio servir aos judeus.
Por isso que aquela expressão que ele usa, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele veio servir seus irmãos em carne, os judeus, os israelitas. Amém? Então ficou claro aqui, tranquilo, beleza? Dá para você diferenciar este evangelho aqui deste aqui, de Atos capítulo 20. Agora vamos partir para este. É Atos capítulo 20, ok? Atos, amém? Capítulo 15, versículo 24. Olha como é diferente. Mas de nada faço questão. Agora aqui já é Paulo. Sem Pedro, sem Tiago, sem João, ok? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aqui já não é mais lei, aqui já não é mais ordenanças, aqui não tem jejum. Este evangelho da graça não pode... Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Doutor, este evangelho da graça não contém jejum, não contém dízimo, não contém sábado, guarda de sábado, não contém apresentação de criança no templo, não contém. Este evangelho da graça não pode ter. Que mais? E uma série, todas as ordenanças que os religiosos praticam nos dias de hoje, certo? Não é ensinado na nova aliança, ok? Então este evangelho é um evangelho diferente do evangelho do reino de Deus. Este evangelho, a salvação deste evangelho não é pelas obras da lei. A justificação aqui não é mais pelas obras da lei, mas nós somos justificados por graça, pelo mérito do sacrifício de Cristo Jesus. Este evangelho do reino tinha batismo, tinha Páscoa, que é ceia, ok? No evangelho da graça não tem batismo com água, o batismo é com o Espírito Santo. No evangelho da graça não tem Páscoa, não tem ceia, alimentamos da palavra pela fé. O evangelho da graça, o evangelho do reino, ele era ministrado pelas obras, referente à carne, a obra referente à parte física externa do homem. O evangelho da graça, ele vai lá dentro, ele mexe com o espírito, com os teus sentimentos, com a tua alma, ok? Com o psique. Então este evangelho da graça, ele é um ministério, o evangelho das obras, do evangelho do reino pregado por Jesus, Pedro, Paulo e João, foi um evangelho ministrado por Moisés, pela lei. E o evangelho da graça é o evangelho que vem de Cristo. Cristo é o cabeça, o nosso representante é Cristo. Agora é o ministério do Espírito, não é mais o ministério de Moisés. Você quer entender isso aqui bem direitinho? Leia lá, 2 Coríntios capítulo 3, do 1 até o 18, que você vai entender o que é o ministério de morte, o que é o ministério de vida, o que foi o ministério transitório, o que é o ministério eterno, o que foi o ministério que teve glória e o que é o ministério que tem muito mais glória eterna, o que foi o ministério de Moisés pela lei, batismo, dízimo, ceia e etc. E o que é o ministério unicamente pela graça e a graça salvadora eterna de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Minha gratidão. Espero que você tenha entendido, né? Porque no próximo estudo, vai ser isso aqui agora, ó. No próximo estudo, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou falar agora do ministério da graça, ok? Que é um ministério que não tem obras de lei ou da lei de Moisés, não tem ordenanças nem sacrifício. O único sacrifício na graça é louvar e agradar a Deus com o seu dia a dia aqui nesta terra, enquanto vida enquanto vida Ele nos der, enquanto fôlego de vida nós tivermos aqui neste corpo físico. Amém? Então, minha gratidão a você, compartilha este vídeo, aperta o sininho aí, e se inscreva no canal. Pode se inscrever com força,
que você está ajudando o Pastor Van, seu amigo, né, a trazer mais revelações da parte do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Minha gratidão a você, Deus te abençoe grandemente, firme com Cristo, o Cristo que ressuscitou da morte, com o Cristo eterno. Glória a Deus, a paz.